Tá. Tá gravando, né? Beleza. Eu espero que esse vídeo não caia. Então, gente, como vocês estão? Faz tempo que eu não gravo vídeo react e tal, mas esse dia tem que ser hoje pra gravar react. Então, digamos que estou com um canalzinho que vocês estão vendo na minha frente. Sobre a Vitória Maniblocks. Pra quem não sabe, ela gravava vídeo de Roblox, né? O nome já diz. E também de Minecraft. Mas aí que tá um probleminha. Teve uns anos que ela tinha parado. E com isso, várias dúvidas sobre os fãs, né? Que estavam perguntando pra ela, tipo, da parada aí do nada. E ela voltou ontem falando um negócio que eu não vi o vídeo ainda. O povo tava falando que é muito absurdo. Então, vamos ver. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, porque é muito importante. Então, 3, 2, 1, vamos embora. E aí galerinha, aqui é a Vitória Maniblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? Meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Como? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O negócio que tá acontecendo aí e a justiça tá do lado do abusador? É isso? Tá, vamos continuar. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra a minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Rapaz, eu tô vendo que esse vídeo vai cair uma hora. Mas, por enquanto que não cai, tenho que falar aqui que... Gente, se você tem uma pessoa abusiva ou um parente assim, abusivo, não fique calado. Se ele tentar te ameaçar, já é melhor você falar para o tal justiça, né? E já o que eu tô vendo aqui já tá um pouquinho obscuro, mas vamos continuar. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele e eu já tinha... Putz, meu amigo. Ai. O pior é que o homem não quase sofre isso, velho. Quem sofre mais é as mulheres. Que... Nossa, mano. Deixa eu parar de pausar. Tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelado na frente dele, com 11 anos de idade, tá? Meu amigo. E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. Nossa. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele. Mano. Deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. Mano. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Mano, pera aí, gente. Pera aí, um minuto. Um minuto, galerinha. Um minuto. Ela grava vídeo há quanto tempo? Eu quero saber aqui. Tá, até 8 anos atrás, né? Se ela tem 17, ou que eu fiquei sabendo. Então, pera aí, 17... menos 8... daria 9. Nossa! No comecinho do canal. Nossa, pelo amor de Deus. E o pior é que ela gravava os vídeos normal, sem ninguém saber, né? Caraca, é um detalhe muito importante saber. Que ela sofria algo que ela nunca contou, né? Afinal, 9 anos, 10 anos, a pessoa ainda é uma criança, não sabe como se tratar disso. Mas vamos continuar. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava.
ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa com uma criança. Ainda botaram outra. Mano, se essa criança pegar o exemplo dessa pessoa, do pai, velho, dela, pelo amor de Deus. Ai, cara, e o pior que a Lei Felca é o quê? Pra isso, né? A Lei Felca é exatamente pra isso. E não tá acontecendo nada. Só mexeram o quê? Nos jogos. Nossa, mano. Pera aí, vamos continuar. Menino dentro de casa. E ele chegou a quebrar computadores um pouco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava... Nossa! Vidro, pote, ele quebrava tudo. Mano, imagina o desperdício, cara. Nossa, mano. Tô ficando puto, calma. Ele tacando na parede, querendo casamento em mim, na minha mãe. Ixi. Ele ficava, quando ele usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na minha mãe. Nossa, não. Mano. É porque eu não tô deixando ela explicar algumas coisas, né? Tipo, todo o vídeo. Mas, cara, não tem como ficar calado. Não, se você ficar calado com isso é porque você tem problemas. Que não é possível que nesses... Cadê? 2 minutos você não falasse nada. Não, pelo amor de Deus, né? Vamos continuar. Correu atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Meu amigo! Já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no meu carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe. Mano, exato. Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo, sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises, eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando encontrar a minha própria vida. Eu tive ideações suicidas por causa que meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria muitas vezes. Peraí, gente, eu preciso pausar esse vídeo. Eu não consigo. Como que seu pai casou com sua mãe depois dessas situações? Ah, Nicolas, mas tem um detalhe que, tipo, você não conhece aquela pessoa. Então, aos tempos você vai conhecendo mais e você vai sabendo pior o que tá por vir. Mas, cara, como? Não, e pior, como eles decidiram, como eles estavam juntos naquela época. Mano, que caso perturbador, velho. Vamos deixar ela continuar falando aqui, gente. Eu saí de casa, eu não consegui ir pra escola, porque ele acha que tem medida protetiva contra ele, e ele fingiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. Gente, percebi uma coisa. Lei Felca só foi feito para os jogos. Que, mano, uma criança ouvida, só um que ouviu, mano, pelo menos já é alguma coisa. Que, cara, por que ninguém tá escutando as crianças? A Lei Felca tá pra isso, velho. E não vou deixar. Mano, a Lei Felca só foi feito para os jogos, para ferrar com os jogos. Pra, tipo, não deixar a criança mais se divertir com o celular. É exatamente isso, cara. Não, mas ligas, tem um detalhe. O celular tá ferrando as vidas, sim, exato. Mas compara os jogos antigamente, como eles eram.
você tinha uma sensação boa jogando, tipo Roblox mesmo. Lá na era de 2014, 2010, por aí. Eu não sou tão antigo também, gente. Nunca joguei tão antigo assim, eu sou mais recente. Mas, gente, mano, vocês estão entendendo que esse caso da Lei Felca só tá mais para os jogos do que para exatamente as crianças? Não é à toa que como é que fala? As crianças ficaram puto com o Roblox, sabendo que o Roblox já ia fazer esse negócio pra proibir pedófilos. E tá difícil. Mano, aí bora continuar antes que eu surto. Nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? Mas é melhor ainda, né? Manipulador em níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acredito no lado da história. Porque Meu Deus do céu. Lógico, a justiça não vai acreditar em uma criança. Mano, eu nem faz sentido agora a Lei Felca. Porque, tipo assim, era pra ajudar crianças, não era por causa do abuso assim. Mas se nem o negócio tá escutando as crianças. Mano, pra que então foi criado? Nossa, não, pelo amor de Deus. Que abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade. Exato. Entendeu? Exato, gente. Exatamente. Só tá dando... Nossa, mano. Nossa, a Mini Blocks aqui mandou bem, viu? Mano... O Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daquele Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tem paciência não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. O oficial de justiça veio na minha casa, porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui mesmo com tornozeleira, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama torturar. Eu conheço meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então assim, antes que pense mas ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena, e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Mano, Que não era mau pai. Eu não entendia o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o que exato, não tem palavra. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tem que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? E ainda mais que as crianças hoje em dia tá perdendo a infância, velho. E ainda mais um caso desse de abuso. Logo... Nossa, mano. Não tem como descrever isso aqui, velho. Continua. O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal. Infelizmente, ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma. Porque a justiça não está sendo feita. E essa forma fez muito bem, gente. Porque assim, o YouTube tem algumas pessoas que você vai achar umas pessoas que são uma desgracinha na vida, mas tem outras que vão te ajudar. E ainda mais, o YouTube, assim, quando você leva até strike mesmo, você tem que unir com outras pessoas. Não só como unir, mas tipo, tá em uma ordem mais maior comparado a, tipo, pegar aqui um exemplo. Você levou um strike e tal, e a quantidade de pessoas que te apoiam, ou você é humilde, e tipo, vão conseguir te defender, e você vai se livrar de algumas coisas no YouTube.
Então, o YouTube assim, apesar dele tá meio babaca, ainda continuamos a postar vídeos, a continuar. Eu não sei explicar, gente. Bora continuar. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvido, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Exato. E ainda mais uma criança que não tá sendo ouvida. Isso que é mais bizarro. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e a mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava, quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vivendo. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa. Nossa. Eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. Meu avô é mais E o pior é que tem gente que fala que estudar em escola tá sendo melhor do que... Quer dizer, tem gente que fala que estudar em casa é melhor do que, tipo, estudar em escola. Mas agora, dizendo aqui na palavra da Mini Blocks, parece que é mais difícil do que na escola. Então, gente, vocês têm que estudar na escola mais do que em casa, infelizmente. Vamos continuar. Porque meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. Meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Exato. O pai é verdade, porque o pai que amo não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvido. Eu quero pedir perdão, sim. Isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Exato. Vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Exato. Falou muito bem. E agora, dizendo minhas palavras finais, gente. É impressionante esse caso. E também é impressionante como o brasileiro, assim, não vou dizer todos, né? Vou dizer alguns. Brasileiro, mano, tipo assim, né, no caso que tá aqui agora, é difícil, tá difícil. É o que parece. A Lei Felca do ano passado, ficaram tagarelando direto sobre isso. Não foi à toa que é um dos assuntos que foi mais falado em 2025, sobre a tal Lei Felca. E cara, só foi servido para os jogos que as crianças jogavam, que elas se sentiam felizes, só isso. E agora, vendo esse caso aqui, é mais perturbador, porque até a polícia, até os como é que fala? Os heróis do Brasil, né? Digamos assim. Eu falo entre aspas, né? Porque às vezes não faz o menor sentido. Mas, assim, é bizarro. Não tem palavras pra descrever isso. Então, gente, esse é o vídeo. Também, se você conhece essa youtuber, se acompanha ela, mano, independente, se você não conhece ou conhece, ajude, comente lá, espalhe esses vídeos para mais pessoas saberem dessa situação. E também não esquece de se inscrever no meu canal, que meu conteúdo não é só isso, tem outros conteúdos também que vocês vão gostar. E é isso, e tchau. E espero que a Vitória Mini Blocks consiga superar isso. Tchau.